Jesus veio a esse mundo com uma missão: salvar a humanidade, salvar seres humanos. Oferecer um sacrifício em favor dos seres humanos, para que os seres humanos pudessem obter a vida eterna. Mas ele precisava agora encontrar uma equipe missionária, uma equipe para fazer com que a sua missão se efetivasse. E ele começa a formar essa equipe. Qual seria a equipe do Senhor Jesus? Quem seriam os seres humanos que, juntamente com Jesus, iam iniciar a pregação do Evangelho? Apresentar à humanidade o plano para a salvação. O plano para a salvação de qualquer ser humano que assim quisesse. Vamos lá, vamos ver hoje Marcos capítulo 1, dos versos 16 a 20, o chamado de Jesus. Eu vou ler o texto todo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Veja, irmãos, 4 pequenos versos mostram uma ação intensa do chamado dos primeiros discípulos. Simão, também chamado Pedro, e André, que eram pescadores. E veja lá o que aconteceu. Jesus chamou, falou: Vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o que aconteceu? Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Está aqui Marcos mostrando a maneira como Jesus tratava e como Jesus era atendido imediatamente. A ação imediata de deixar as redes, deixar o barco e seguir a Jesus. Não mais pescar peixes, mas pescar seres humanos para a salvação. Marcos apresenta a ordem de Jesus: vinde. Ele não se detém em argumentações para o convencimento, mas no poder imperativo de Cristo. Veja, irmãos, nós não encontramos aqui Jesus falando: olha, vocês venham porque vai acontecer assim, assim, eu vou ajudar vocês da seguinte maneira, as coisas vão acontecer assim. Não, ele diz: vinde simplesmente. Um imperativo: vinde. E agora o que aconteceu? Imediatamente eles atenderam. Vou ler um texto, um parágrafo da nossa lição. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Profético por quê? Porque estava falando sobre o futuro, sobre o que aconteceria com cada um daqueles pescadores. Ele os chamou para segui-lo, isso é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondesse ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta detalhes a respeito do quadro. Se você procurar, então, procure lá em João, capítulo 1, dos versos 29 a 42, outras descrições desse evento, do evento de chamada dos discípulos. O chamado transformaria de maneira radical esses rudes pescadores. Cristo faria essa transformação. Rudes pescadores, vejam, irmãos, o Senhor Jesus não estava chamando líderes religiosos, não estava chamando escribas, não estava chamando fariseus, mas ele não estava chamando sacerdotes, mas ele estava chamando gente simples, gente humilde, gente pobre, pescadores, sem formação acadêmica. Mas é a esses que o Senhor capacitaria para serem os seus discípulos. Cristo faria essa transformação. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram, se referindo a Simão e André. E deixaram no barco o pai e os empregados e seguiram a Jesus, se referindo a Tiago e João. Mas por que é que Marcos não deu mais detalhes? Provavelmente para enfatizar
o poder de Jesus. Não precisaria dar detalhes para mostrar que Jesus era poderoso para salvar, para chamar, e era poderoso para fazer com que aqueles homens simples o seguissem. Ele fez o chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como do próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. Vejam, irmãos, o que aconteceu com Simão, Tiago, André e mais João. A vida deles mudou totalmente. Mas não foi só a vida deles que mudou totalmente. O mundo mudou. Porque agora o evangelho passaria a ser pregado por Jesus, havia sido anunciado por João Batista, como vimos na semana passada, e agora passaria a ser pregado o ministério do Senhor Jesus, junto com seus discípulos. E nos dias de hoje, o que é que nós precisamos abandonar para seguir a Jesus? Pedro, André, Tiago e João abandonaram os seus barcos, abandonaram o que motivava a sua subsistência. Eles abandonaram o seu meio de vida para seguir a Jesus. Olha, irmãos, Jesus não pede a todos que façam isso, que mudem totalmente de vida, que mudem de profissão, que deixem sua profissão, que venham a ser pastores, que venham a ser missionários. Mas o Senhor Jesus chama a cada um de nós para segui-lo, para sermos seus discípulos, para sermos seus representantes. A Bíblia diz para sermos embaixadores. Veja aí o que é que nós precisamos abandonar, o que é que nos prende, que faz com que nós não atendamos à ordem do Senhor Jesus, ou melhor, ao convite do Senhor Jesus, para que nós sejamos seus discípulos. Eu quero muito, irmãos, que nós pensemos, vamos pensar hoje, o que eu preciso abandonar para seguir a Jesus, para seguir plenamente a Jesus? Ah, mas eu já estou seguindo a Jesus, mas será que nós estamos seguindo totalmente a Jesus? Ou nós estamos seguindo metade a Jesus e metade aos nossos interesses pessoais, aos nossos interesses carnais? Eu quero pensar nesse dia e quero que cada um de vocês pense. O que eu preciso abandonar para seguir a Jesus? Mais ainda, o que eu tenho que fazer para abandonar isso que é preciso? E vamos então, na medida das nossas possibilidades, na medida da nossa fé, abandonar tudo aquilo que nos atrapalha de ser discípulos de Jesus, para que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo.